Salut mon ami, aqui é o João Guiné do francesfluente.com e nesse vídeo de hoje eu queria te passar uma dica básica, mas que ao meu ver podem mudar drasticamente a forma como você estuda o francês. Então, se você é como a maioria dos alunos, você tem uma preocupação que é de saber se a forma como você estuda é a forma correta, se o material que você usa é o material certo, se o app que você tem no celular é o app certo. E nesse vídeo então eu queria te falar um pouco sobre isso e te passar 3 fundamentos básicos que, ao meu ver, vão te ajudar a alcançar o grande objetivo por detrás de tudo isso, afinal de contas, que é alcançar fluência no francês. E essas 3 dicas elas não vieram do nada, elas vêm da minha própria experiência como aprendiz de outras línguas e como professor, e também pela observação de outros poliglotas que aprenderam outros idiomas. E o primeiro fundamento é você criar um ambiente de imersão. E o que é um ambiente? É tudo aquilo que te rodeia e te impacta com mensagens. E por que eu estou falando disso? O que eu entendo por mensagens? Qual que é a relação entre mensagens e ambiente? Vamos lá. Mensagens é todo tipo de informação que chega até você dentro dessa bolha que é o seu ambiente. Então imagina um círculo. E dentro desse círculo você tem todos os tipos de informação auditivos e visuais que te impactam, que chegam até você. Então, a primeira coisa que você deve fazer é criar um ambiente dentro do qual as mensagens que te impactem sejam no idioma francês. E no que se refere ao tipo de mensagens, que deveriam existir dentro desse seu ambiente, eu aconselho basicamente essas, tá? Livros não clássicos da literatura francesa, porque tem uma linguagem muito complicada, mas talvez livros como Le Petit Nicolas, uma linguagem mais familiar, mais acessível. Podcasts, também na internet você acha de monte, eu sugiro sempre o Podcast Français Facile. Que mais? Revistas e jornais como Le Monde e Le Courrier International, que tem uma linguagem mais acessível e ainda te deixa atualizado sobre o que está acontecendo. Sites como o francesfluente.com, que é onde eu e minha equipe a gente toda semana produz conteúdo no que se refere ao estudo do francês. Músicas francófonas como essa que eu gravei para você, da Carla Bruni. Filmes e séries também, que você pode usar a dica que tem aqui nesse vídeo, que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo um pouco mais sobre isso daí. Rádios como o RFI, por exemplo, que é muito bom. Tem bastante conteúdo, inclusive aulas de francês e podcasts lá também. Então você vê que hoje em dia você está muito bem servido de conteúdo por aí, disponível para que você possa criar esse ambiente de imersão com mensagens no idioma francês que te impactem. O segundo fundamento desse vídeo que eu quero passar para você é o seguinte: uma vez que você criou o seu ambiente, agora você tem que fazer com que as mensagens que nele existem sejam o máximo possível compreensíveis para você. E aí tem um detalhe importante, você tem que saber o seguinte: qual que é o seu objetivo com o francês? Porque tem gente que só quer aprender a escrever francês, tem gente que quer aprender só a ler e a entender francês. Mas eu vou levar em conta que a maioria das pessoas aprende francês para ficarem fluentes no francês. Então, para você, o detalhe importante que eu quero passar é o seguinte: a maioria das mensagens presentes nesse círculo, então, que é o teu ambiente, elas têm que ser de informações auditivas. E por que isso? Porque você só vai conseguir emitir verbalmente o idioma francês depois que você tiver assimilado muito conteúdo de informação auditiva, ou seja, mensagens auditivas, tá? A segunda coisa que você tem que levar em conta é que essas mensagens elas têm que estar compreensíveis para você, o máximo possível. Então, quanto mais você tiver o seguinte pensamento: cara, eu entendi o que esse moço do TV5, por exemplo, está falando. Eu estou entendendo o que ele está falando. Quanto mais você tiver esse tipo de insight, de deslumbramento, digamos assim, porque é uma felicidade você compreender o idioma que você está estudando, mais você vai estar se aproximando da sua fluência, mais você vai estar colocando tijolinho sobre tijolo em direção à sua fluência. E finalmente, o terceiro e último fundamento básico desse vídeo, que é o seguinte: a constância. Então, uma vez que você trabalhou, criou o seu ambiente de imersão ideal do francês, que você já está ficando fera em compreender as mensagens que te impactam dentro desse ambiente, então agora chegou o momento de você trabalhar
um aspecto muito mais comportamental do que técnico, que é até, às vezes, até mais difícil, que é a regularidade e a frequência. Imagina então o teu círculo, que é o ambiente que você criou, e lá tem aquelas mensagenzinhas que são pontinhos que te impactam. Se você ali não estiver ali dentro, sendo impactado por isso, de nada adiantou o que você fez até agora. E assim, não adianta você ser impactado por isso um dia ou uma vez e depois ir embora e fazer outra coisa. Então, a partir do momento que você se comprometeu de verdade com o seu aprendizado do francês, você precisa considerar o seu ambiente de imersão como seu melhor amigo, porque vocês vão estar sempre juntos, na rua, na casa, no trabalho, na academia, enfim, e todos os dias. Bem, era isso que eu queria te dizer, porque eu vejo muitas pessoas perdidas aí para estudar, para aprender o francês, e às vezes as coisas mais simples são as coisas que trazem mais resultados. Eu espero que você perceba que estudar francês é muito mais simples do que você imagina. Então é isso aí, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.